pessoal, tudo bem com vocês? Daniel do Caminho da Luz. Hoje eu vou falar para vocês uma palavra que está em Eclesiastes 5. Então vamos lá, espero que Deus abençoe o seu coração com essa palavra, porque Ele me abençoou muito. Então eu vou colocar meu entendimento e vou ler alguns trechos aqui para vocês, tá bom? Vamos lá então. Eclesiastes 5. Cuidado com as promessas. Tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Parar por aqui, daqui a pouquinho eu leio mais. O que essa palavra diz aqui? Que a gente tem que ter cuidado quando a gente vai servir a Deus, a gente vai ao templo, porque às vezes a gente nem sabe o que a gente está fazendo lá e a gente está fazendo promessas para Deus. Deus não quer as nossas promessas. Eu prometo que eu vou parar de fazer isso e o Senhor me abençoe. E muitas vezes ele fala aqui na palavra que os tolos nem sabem que estão fazendo isso da maneira errada. Por quê? Porque estão seguindo alguém que não é Deus, estão seguindo ao seu pastor, estão seguindo a algum líder de alguma comunidade e estão fazendo aquilo achando que dessa maneira eles vão servir a Deus. Então, vão em algum lugar, as pessoas vão lá e começam a fazer promessas para Deus, promessas diversas, e Deus os abençoa. Não. Eles falam assim, às vezes nem sabe o que está fazendo. Deus não quer a nossa promessa. Deus quer as nossas atitudes, Ele quer o nosso coração. Ele quer que a gente se entregue de verdade para Ele, e aí sim Ele vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Mas Ele não quer que a gente saia por aí como um tolo, falando e fazendo promessas, sem primeiramente ouvir a Deus. Até fala aqui, né? Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus, e não a falar e pedir para Deus, né? Ouvir e obedecer, e não falar e pedir. E não fazer promessas, e não fazer troca com Deus. E até um pouquinho mais na frente, pense bem antes de falar, não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Até um pouquinho antes, né? Deus está no céu e você aqui na terra, portanto fale pouco. O que Deus quer aqui? Que a gente ouça mais Ele, que a gente realmente entregue mais o nosso coração para Ele. Deixe Deus falar na sua vida e não saia falando, porque Ele está no céu e nós aqui na terra. Ele sabe tudo o que está acontecendo e nós não. Ele tem o controle sobre nós e não nós sobre nós mesmos. E aí sim a gente usa Deus só para conseguir algo a mais. Então Ele quer que a gente ouça mais Ele, que a gente realmente entenda mais no profundo o nosso relacionamento com Ele, o dele conosco. É Ele quem faz as promessas para a nossa vida e não nós que fazemos promessas para Deus e para conseguir algo em troca. Vou continuar aqui a palavra para poder exemplificar mais o que eu falei agora. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto faça o que prometeu. E é melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Então Deus está sendo bem claro aqui nessa passagem. Ele não quer que a gente fique fazendo promessas e não cumpra, porque quando realmente eu tenho um propósito com Deus, falo, Deus, eu estou com um problema, eu não consigo parar de pensar e ter inveja daquele meu amigo que se dá bem na vida, eu não consigo. Mas ao invés de falar, Deus, eu vou parar de ter inveja daquele meu amigo e o Senhor me abençoe, não, fala, Deus, eu tenho um problema, eu não consigo parar de ter inveja. Me ajude, Senhor. Me ajude a parar de ter esse problema. É isso que Deus quer. Porque Ele quer que a gente peça ajuda. E se eu faço alguma promessa para Deus, Deus, se eu for abençoado, vou falar uma coisa do dia a dia, que se eu for abençoado no meu trabalho e eu ganhar um salário e etc., eu vou ajudar as pessoas que precisam de necessidade. Aí o que você fez? Você falou, Deus, eu preciso da sua ajuda para conquistar isso, e se eu ganhar, eu vou compartilhar. E aí você vai lá e ganha e não compartilha. E aí Deus fala assim, poxa, você se comprometeu comigo que se você prosperasse nesse aspecto da sua vida, você ia compartilhar com alguém, e você não compartilhou.
Então ele fala, eu prefiro que você não faça promessa, eu prefiro que você só venha a mim para me conhecer profundamente do que vir a mim fazendo promessa e não cumpra. Porque quando você não cumpre, você não está brincando com o seu irmão, com o seu amigo, você está falando com Deus, que tem o controle da sua vida. Então, eu não posso me comprometer com Deus e não cumprir. Ele prefere que eu não faça isso. Isso ele chama essas pessoas de tolo. Está escrito aqui. E vamos só para concluir, não deixe que suas próprias palavras o façam pecar. Por quê? Você fala e não ouve, que Deus fala que quer que a gente ouça mais e fale menos. Você fala e as suas próprias palavras te comprometem. Então você peca por aquilo que você falou. E aí existe a comparação, mas você falou que ia fazer isso e fez aquilo. Você falou que não ia e ia. Você falou que ficaria e foi. Então, fale menos, ouça mais. Ouça mais o que Deus tem a dizer para você. E só para concluir, mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo que você disser, você deve temer a Deus. Então, a gente faz muita promessa, só para concluir, porque fala de cuidado com as promessas, a gente faz promessas para Deus, porque a gente tem um sonho, a gente tem uma ilusão, mas não devemos fazer promessas para Deus para pedir troca. Você simplesmente tem que entender que tudo que acontece na sua vida foi Deus que quis, e não porque você se comprometeu a fazer uma troca com Ele. Nós não devemos viver uma vida com Deus com pílulas de trocas. Deus, eu faço isso e o Senhor faz isso para mim. Deus, eu pararei de fazer isso e o Senhor vai me abençoar dessa maneira. Deus não quer que vivemos com Ele em pílulas de troca. Ele simplesmente quer o nosso coração para que possamos fazer a obra dele no reino dele, aqui na terra, sim, porque nós estamos aqui porque Deus nos permitiu, mas antes de tudo nós devemos temer a Deus. E o que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus, medo ao ponto que você não quer se aproximar, é ter respeito por Deus, porque é o nosso Pai, nosso Criador. Eu quero cada vez mais me aproximar de Deus, então, mas com muito respeito. Então o temer não é fugir e ficar distante, não, é se aproximar, mas com cada vez mais respeito, reconhecendo que Ele é o nosso único Salvador. Então eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, eu espero que você tenha compreendido que não devemos ficar fazendo promessas a Deus para não cumprir, que isso desagrada mais a Ele do que realmente a gente reconhecer os nossos erros e pedir ajuda. E nós não devemos viver em pílulas de trocas com Deus. Nós realmente devemos entregar nosso coração, a nossa vida para Ele, para que Ele tenha o comando na nossa vida e reconhecer que Ele é o único Salvador. Temer ao nosso Senhor, é isso. Que esse vídeo possa fazer com que algo melhore na nossa vida. Espero que Deus tenha tocado seu coração. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.